pessoal, eu sou a Ariane Torres e neste vídeo eu vou ensinar o passo a passo de como fazer esta peça em crochê. Para fazer essa flor em crochê, eu utilizei a linha Ame da Têxtil Piratininga. Aqui eu usei o pink e o amarelo canário, você pode escolher a melhor combinação de cores para você. Ela é um fio 100% algodão, Tex 516 e vem 250 metros em cada novelo. Eu trabalhei com agulha de 3 milímetros. E para fazer a montagem, eu utilizei um palito de churrasco, coberto com o fio de malha extra premium Irene, também da Têxtil Piratininga, na cor abacate. Nós vamos começar deixando aqui na frente mais ou menos 20 centímetros de fio. E aí, eu faço um nó corrediço e vou trabalhar 12 correntinhas no cordão duplo. Então, eu passo esse fio que está à frente, fazendo uma laçada na agulha, e faço a correntinha com o fio do novelo, 12 vezes. Terminados os 12 pontos, agora eu faço uma correntinha simples, sem laçada, é a correntinha de subida. E eu vou trabalhar a pétala dos dois lados desse cordãozinho. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo. No segundo, um meio ponto. Já aproveito para esconder esse fio inicial. E agora, eu faço uma sequência de 8 pontos altos. Um em cada ponto. E nesses dois últimos pontos, eu faço meio ponto e ponto baixo. Para fazer a volta, eu vou repetir exatamente o mesmo ponto em cada ponto que eu fiz. Aqui, no último, eu faço um ponto baixo para virar e mais um que seria o primeiro ponto baixo. Então, na voltinha, eu fico com 3 pontos baixos no mesmo ponto, um meio ponto no próximo, uma sequência de 8 pontos altos. Um meio ponto e um ponto baixo no último ponto. Então, eu venho direto aqui no meu primeiro ponto baixo, faço 2 pontos no mesmo, 2 pontos baixos. No próximo, 2 meios pontos, também no mesmo ponto. E agora, eu faço 2 pontos altos, um em cada ponto. Então, eu fiz 2 sozinhos, agora no terceiro eu faço 2 pontos no mesmo. Mais 2 sozinhos. E mais 2 no mesmo. E aí, eu finalizo com mais 2 sozinhos. Então, foram 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento e 2 pontos. Finalizo aqui com 2 meios pontos no mesmo de base.
E no próximo, 2 pontos baixos também no mesmo de base. Cheguei no final dessa lateral, um ponto baixo sozinho na virada, e repito aqui do outro lado a mesma sequência. Então, 2 baixos no mesmo, 2 meios pontos no próximo, dois pontos altos, um aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto, 2 pontos altos, mais um aumento, dois pontos altos, e aí finalizo com 2 meios pontos no mesmo ponto, 2 pontos baixos no ponto seguinte, e aí eu finalizo com um ponto baixíssimo. Eu vou cortar o meu fio e arrematar. O fiozinho inicial que eu já escondi, também corto aqui o excesso. Você pode esconder esse fio aqui por dentro, mas não tem necessidade, porque como nós vamos colar aqui o acabamento, então eu acabei deixando as pontinhas por dentro desse acabamento. Então, para nossa montagem, essa montagem básica, são 4 pétalas iguais e mais o miolinho. Você pode, lógico, colocar mais pétalas ou fazer assim com 3 também, fica bem legal. E na sequência eu mostro como eu fiz a colagem do caule. Para fazer a folhinha, eu faço com 12 correntinhas iniciais e somente a primeira carreira da pétala. E para fazer o miolo, que é esse aqui amarelinho, é a mesma coisa, porém com 10 correntinhas iniciais. Então, automaticamente, ao invés de ter aqui 8 pontos altos, nós vamos ficar com apenas 6 pontos altos. Então, é a mesma sequência, eu começo deixando aqui um fio à frente, faço o nó corrediço, 10 correntinhas em cordãozinho duplo. Subo uma correntinha simples e faço ponto baixo, meio ponto, seis pontos altos, e finalizo com um meio ponto e um ponto baixo no último ponto. Faço a volta com mais 2 pontos baixos no mesmo de base e sigo a mesma sequência do outro lado. Arremato com ponto baixíssimo. E aqui, se você quiser deixar um fio um pouco mais longo para facilitar aqui na amarração, você pode amarrar com o próprio fio. Então, eu vou colar aqui o miolinho, faço algumas voltas e dou o nozinho com o próprio fio do arremate. Ou você pode fazer, como eu vou mostrar aqui na sequência, com um outro fio à parte na cor das pétalas. Então, a gente vai colando aqui. E para finalizar, depois do acabamento com o fio de malha,
nós vamos colar aqui e prender com um prendedor a folhinha. Não precisa pôr folhinha em todas do buquê, mas eu acho que fica legal. Aqui eu fiz com o fio duplo do fio Egito, porque eu não tinha o ame na cor verde, ele fica mais ou menos na mesma espessura do fio ame, então o fio duplo do Egito Tex 300 dá um resultado bem parecido. Para fazer a montagem, eu vou utilizar um palito de churrasco e a cola de silicone da Têxtil Piratininga. Eu venho aqui no palito e a primeira peça que eu vou colocar é o miolinho amarelo. Coloco aqui um pouquinho de cola. E abraço a pétala do miolinho aqui no palito. Essa cola demora um pouquinho mais para secar, então eu vou amarrar com o próprio fio. Vou dar um nozinho aqui e vou passando algumas voltas para prender bem. Agora, eu venho com uma pétala com o direito para dentro e vou colocar ela nessa posição. Então, mais um pouquinho de cola. Coloco aqui e passo novamente o fio para prender. A próxima pétala eu também coloco com o direito para dentro, de frente com essa que eu já posicionei. Sempre o arremate aqui para baixo. Coloco aqui a próxima, dou mais umas voltinhas. E agora, eu venho com mais uma pétala e vou colocar aqui, ó, nessa união. Também com o direito aqui pra dentro. E a última aqui desse lado. Então, ela vai ficar assim. Os fios dos arremates eu posso cortar, deixando um pedacinho aqui, porque ele será envolvido pelo fio verde. E agora, eu vou utilizar o fio de malha Irene, na cor verde. Aqui no início, eu vou passar a cola de silicone. E nessa parte aqui, a gente vem contornando para que fique bem firme aqui o acabamento na base das pétalas. Então, eu vou passando cola e virando bem certinho a fita do fio de malha.
Chegando na parte do palito, aí não tem necessidade mais de passar cola em todas as viradinhas. Eu passo assim um pouquinho em alguns pontos e só vou girando para preencher todo o palito. E aí, aqui no final, a gente passa um pouquinho a mais de cola, que vai ser o arremate. Então, precisa estar mais seguro esse acabamento aqui do finalzinho. Corto. E aqui no final, eu posso colocar uma fita crepe, algum prendedor, para que segure bem aqui até a completa secagem da cola de silicone. E aí, você vai ajeitar as pétalas aqui da forma que você quiser. E você pode fazer várias flores, né, de cores variadas e compor o seu buquê para o Dia das Mães.